Fala pessoal, beleza? Estou de volta e hoje abordarei o preço de alguns blindados que foram oferecidos ao Brasil. Como vocês sabem, o Brasil está procurando adquirir novos carros de combate e alguns países já fizeram suas ofertas. Aqui no canal, inclusive, já abordamos muitas características desses blindados, mas nesse vídeo vamos olhar uma questão extremamente importante: o preço. Como vocês sabem, o Brasil dispõe de 3 modelos de MBTs. No caso, o Leopard 1A1 e 1A5 de origem alemã, e o M60 de origem americana. Esses MBTs são bastante semelhantes e estão bastante defasados. Por essa razão, precisam ser complementados e substituídos. O GT Nova Couraça prevê a aquisição de pelo menos 65 novos MBTs. É um número relativamente pequeno, mas pode se tratar de um lote inicial que será complementado posteriormente, de forma semelhante ao que provavelmente vai acontecer com o Gripen NG. Portanto, o Brasil planeja adquirir pelo menos 65 novos blindados. Esse número será utilizado para calcularmos o valor final de um pacote envolvendo os MBTs que serão abordados nesse vídeo. É importante deixar claro que o preço de cada equipamento pode variar, dependendo da versão e do contrato de suporte e manutenção. Além disso, personalizações e transferência de tecnologia também pode mudar bastante o preço do equipamento. A compra de unidades novas e usadas também podem trazer importantes mudanças no valor. Outro ponto que é importante destacar é que vamos utilizar valores em dólar, já que é uma moeda mais estável e que geralmente é utilizada em compras de equipamentos bélicos. Vamos iniciar pelo preço de um dos MBTs mais bem sucedidos no mercado de exportação, no caso o M1 Abrams. O M1 é um tanque americano de terceira geração. Começou a ser desenvolvido em 1971 e entrou em operação em 1980. Foi desenvolvido para fazer frente às novas ameaças soviéticas, como o T-80U, e para substituir o antigo M60. O Abrams trouxe muitas inovações para o exército americano, tendo sido o primeiro MBT americano a utilizar blindagem composta, blindagem essa que é derivada da Chobham britânica. O blindado americano possui diversas versões. A primeira versão ainda utilizava o canhão M68 de 105mm e alma raiada. Porém, a partir da versão M1A1, o blindado passou a utilizar um canhão de 120mm e alma lisa, derivado do canhão alemão RH-120L44. O blindado foi exportado para vários países como a Arábia Saudita, Kuwait e o Iraque. Um dos contratos do Abrams mais recentes foi assinado com a Polônia, que comprou em 2023 116 unidades do M1A1 Abrams por 1,4 bilhão de dólares. Esse contrato de compra indica que cada unidade do M1A1 saiu por aproximadamente 12 milhões de dólares. Porém, precisamos considerar que esse contrato também inclui 12 veículos de recuperação M88 e alguns blindados posto de comando M57 e um suporte de treinamento e de logística. Portanto, cada unidade do M1A1 teve um preço inferior aos 12 milhões, provavelmente na casa dos 9 a 10 milhões. É importante destacar que se tratam de unidades usadas. O M1A2 CEPV3, que é a versão mais avançada do Abrams, também foi comprado pela Polônia, mas por um preço de aproximadamente 18 milhões a unidade. Porém, a versão que foi oferecida ao Brasil é a M1A1, que apesar de ser um pouco mais antiga, é bem mais leve e barata, estando mais próxima das características buscadas pelo EB. Como o Brasil quer adquirir pelo menos 65 novos VBCs, podemos concluir que nossa nação precisaria gastar aproximadamente 650 milhões de dólares para adquirir 65 Abrams de segunda mão. É um preço elevado, porém o EB já fez compras maiores. A própria compra do Centauro 2 realizada no final do ano passado teve um preço bem superior. Agora vamos a outro equipamento que também foi oferecido recentemente ao Brasil, no caso o VT4 da Norinco. O VT4 é um carro de combate chinês de terceira geração, derivado do MBT tipo 96, que é atualmente a espinha dorsal da Força Blindada Chinesa. O VT4 foi construído para exportação e atualmente utilizado pela Nigéria, Tailândia e Paquistão, que é uma grande potência de sua região. O VT4 é um veículo muito recente, tendo sido apresentado pela primeira vez em 2012. Em 2017, a Tailândia comprou um segundo lote de VT4, composto por 10 unidades. Esse segundo lote teve um preço de 58 milhões de dólares, ou seja, cada unidade saiu por aproximadamente 5,8 milhões de dólares, um preço bem inferior a dos MBTs ocidentais.
Na verdade, esse preço é bem inferior até mesmo ao de alguns MMBTs modernos. Considerando o número de pelo menos 65 unidades, podemos concluir que nossa nação precisaria gastar aproximadamente 377 milhões de dólares para adquirir o VT4, nos números mínimos desejados pelo EB. É um valor bem reduzido, porém é preciso considerar que esse valor é do VT4 padrão. Porém, caso o Brasil escolha o VT4, provavelmente será uma versão bastante personalizada, para se adequar às necessidades brasileiras. Essas modificações aumentariam bastante o preço do MBT chinês. Até o momento abordei o preço dos MBTs oferecidos ao Brasil, mas MMBTs também foram oferecidos, no caso o CV90-120. O CV90 é um blindado sueco desenvolvido no final dos anos 80 e início dos anos 90, tendo entrado em operação apenas em 1997. Portanto, se trata de um blindado muito mais recente que outros V6 famosos como Bradley e Marder. O CV90-120 surgiu da ideia sueca de produzir um veículo mais leve e móvel, que fosse capaz de oferecer um grande poder de fogo equivalente ao de seus tanques Leopard 2. Parte do terreno sueco não é adequado para a operação de MBTs convencionais, e por isso o peso do CV90-120 precisou ser bem reduzido. O preço exato do CV90-120 não é conhecido, mas a versão de combate de infantaria tem conseguido um bom sucesso no mercado de exportação, e utilizando o preço desses contratos podemos ver que o CV90 não é um blindado barato. Por exemplo, recentemente a República Tcheca comprou 246 VCIs CV90 por 2,2 bilhões de dólares. Esse contrato demonstra que cada unidade saiu por aproximadamente 8,9 milhões de dólares. A Eslováquia também adquiriu recentemente 152 unidades do V6 CV90 por 1,3 bilhão de dólares. Esse contrato demonstra que cada unidade do CV90 saiu por aproximadamente 9 milhões de dólares. Portanto, essas compras recentes de unidades novas do CV90 saíram por aproximadamente 9 milhões de dólares cada, um preço que não é pequeno, lembrando que estamos falando da versão VCI, que é mais simples. O preço do CV90-120 provavelmente é consideravelmente superior, já que vem equipado com uma torre e canhão muito superiores à da versão VCI. É difícil presumir o preço exato, mas considerando que a versão MMBT é cerca de 30% mais cara que a VCI, podemos chegar ao preço de 12 milhões a unidade. Considerando o número de pelo menos 65 unidades, podemos concluir que nossa nação precisaria gastar aproximadamente 780 milhões de dólares para adquirir 65 VBCs CV90-120. Lembrando, pessoal, que são estimativas, o preço pode ser consideravelmente inferior ou superior. Como podemos ver, há uma grande variação de preço entre os VBCs oferecidos. Os valores são bem elevados, mas próximos ao de acordos recentes do EB, envolvendo outros tipos de equipamentos, como o Centauro 2. Importante destacar que são estimativas aproximadas, e que os preços podem variar de acordo com muitas variáveis. Bom, por hoje é basicamente isso. Se gostou, por favor, deixe seu like e se inscreva no canal. Seu apoio é fundamental para a manutenção e expansão desse projeto.